Como eu havia dito no episódio anterior, meu nome é Mariana. Após descobrir que meu ex-marido saiu impune depois de abusar da minha filha, algo dentro de mim se quebrou. Minha irmã, Mara, fez uma promessa de vingança que me deixou inquieta. Uma sombra ameaçadora pairava sobre nossos dias. Mas antes de falar mais sobre isso, preciso voltar no tempo, para onde tudo começou. Minha mãe se chama Alzira, sempre foi uma figura de mistério e temor. Todos na cidade falavam dela com uma mistura de respeito e medo. Ela era conhecida entre os mais antigos como Alzira da Noite, uma bruxa que caminhava ao lado das forças das trevas. Não era uma bruxa comum. Ela tinha um envolvimento profundo com a magia negra, dedicando-se com fervor aos rituais mais sombrios e perturbadores. Esse dom, como ela chamava, vinha de gerações. Minha avó, conhecida como Dona Miriam, uma curandeira temida, havia passado tudo o que sabia para minha mãe. Elas diziam que a magia corria em nosso sangue, e minha mãe se orgulhava disso. Em nossa casa havia um cômodo no quintal que ela usava para seus rituais mais sombrios. Lá, dominando o espaço, estava uma estátua do demônio. Uma figura de cabeça de bode, corpo humano e asas. O olhar da estátua parecia seguir você onde quer que fosse. E até hoje me lembro da sensação de terror só de passar por perto. Abaixo do altar onde o demônio se erguia, espalhavam-se imagens de santos católicos. Virgem Maria, Santo Antônio, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora Aparecida. Mas não era só isso. O ambiente era carregado com imagens de outras religiões também. Exu, Ogum, Oxóssi, Oxum, Iemanjá, Iansã, entre outras figuras poderosas como Maria Navalha, Marinheiro, Malandra, Cigana, Obá e Cabocla. O lugar era tão denso e sufocante que até nós, suas filhas, que crescemos cercadas por aquele ambiente, nos sentíamos assombradas só de entrar lá. Minha mãe não fazia distinção entre o bem e o mal. O que pedissem, ela fazia, fosse para curar ou destruir. Mas ela sempre nos dizia com um olhar sério e pesado: tudo tem um preço e ninguém foge das consequências. Meu padrasto, Jorge, era diferente. Ele nunca se envolvia com as práticas da minha mãe. Preferia afundar-se na bebida, como uma fuga de tudo aquilo. Quando chegava em casa, mal trocava 2 palavras conosco. Se arrastava para o chuveiro e depois desabava na cama. Era o mesmo ritual, noite após noite. No entanto, em uma noite que ainda ecoa em minha memória, ele voltou muito mais alterado do que o normal. Seus olhos estavam vermelhos de raiva e álcool. Algo naquela noite estava diferente, como se o ar estivesse mais pesado. Na verdade, o ar ficou pesado assim que ele entrou. Quando ele entrou na sala, olhou ao redor e, sem aviso prévio, começou a quebrar as imagens de santos que estavam próximas à televisão. O som da porcelana se estilhaçando no chão fez meu coração saltar. As imagens caíam uma a uma, e eu e Mara, assistindo aquilo paralisada, não conseguíamos entender o motivo. Minha mãe apareceu logo em seguida. Ela não correu, não gritou, apenas caminhou lentamente até a sala, como se já soubesse o que estava por acontecer. O olhar dela era frio, calculado, e mesmo naquela situação, sua postura era assustadoramente calma. Ela olhou para ele com uma expressão séria e disse com a voz baixa e firme: "Por que você fez isso, Jorge?" Meu padrasto, completamente tomado pela bebida, respondeu com raiva: "Eu não acredito nessa porcaria de bruxaria!" Gritou ele, com os passos cambaleando, enquanto os cacos dos santos rangiam debaixo dos seus pés. "Magia negra é um monte de bosta." Foi então que, sem aviso, ele levantou a mão pesada e deu um tapa violento no rosto da minha mãe. Eu e Mara prendemos a respiração. O tapa foi tão forte que nós, que observávamos imóveis, quase pudemos sentir a dor dela. As marcas dos dedos vermelhos surgiram rapidamente em sua pele pálida. O que nos deixou ainda mais aterrorizadas foi o fato de que ela não demonstrou raiva, dor ou surpresa. Ela ficou parada, olhando para ele com seus olhos profundos, e um sorriso leve, quase imperceptível, se formou nos lábios dela como se estivesse selando seu destino. Quando ela finalmente falou, sua voz era calma,
quase um sussurro. Jorge, você vai pagar muito caro por isso. Lembre-se bem do que você fez hoje. As palavras dela ecoaram pela sala como um presságio sombrio. Eu e Mara sabíamos que algo terrível estava para acontecer, mas não ousávamos mexer um músculo, muito menos falar algo. Ficamos petrificadas, incapazes de interferir ou sequer de nos mover. Sem dizer mais nada, minha mãe se virou e, com uma tranquilidade assustadora, caminhou para o quintal, em direção ao cômodo onde realizava seus rituais mais obscuros. Lá era onde aconteciam seus rituais mais macabros, aqueles que ela nunca deixava ninguém assistir. Nós sabíamos que quando ela entrava naquele espaço, alguma coisa terrível estava prestes a ser invocada. Aquela noite ficou gravada na minha memória para sempre, e de alguma forma sabíamos que ele não sairia impune. No outro dia minha mãe nos chamou, eu e Mara, e sua voz parecia mais firme, mais carregada do que o habitual. Ela nos encarou, os olhos frios como gelo, e disse: Minhas filhas, vocês viram ontem o que seu padrasto fez comigo. Ele me deu um tapa no rosto e ambas contemplaram isso sem dizer uma palavra. É hora de aprenderem tudo o que eu sei, para que homem nenhum jamais levante a mão para vocês. Quando isso acontecer, e acreditem, acontecerá, vocês saberão como se defender. Mas não com agressões físicas, isso é coisa para os porcos. A verdadeira defesa vem da magia. A bruxaria e a magia negra tomarão as providências por vocês. Ela fez uma pausa, observando a reação em nossos rostos. Mara estava com os olhos brilhando, quase entusiasmada com a ideia. Eu, por outro lado, sentia um nó apertado no estômago. Nunca fui apegada a essas coisas e o que minha mãe propunha me deixava profundamente desconfortável. Mas o que ela falou em seguida foi ainda mais chocante. A partir de hoje vou ensinar tudo a vocês duas, e seu padrasto será a primeira vítima. Naquela mesma tarde, exatamente às 5 horas, uma mulher estranha chegou ao nosso portão. Seu rosto estava coberto por um véu preto, e sua presença exalava uma aura densa, quase sufocante. Ela me dava arrepios e eu não consegui disfarçar o medo ao chamá-la para minha mãe. Minha mãe saiu para atendê-la, e após um breve sussurro entre as duas, a mulher lhe entregou um saco preto, de onde emergia um mau cheiro que fez meu estômago revirar. O odor era pútrido, como carne apodrecida misturada com algo ainda mais sombrio. Eu e minha irmã sabíamos que algo terrível estava prestes a acontecer. Mais tarde, às 11 horas da noite, fomos com minha mãe até o cômodo no quintal, onde ela realizava seus rituais. O cheiro lá dentro era ainda mais forte, e mesmo habituada àquele ambiente, sentia como se as estátuas e imagens nos observassem com olhos invisíveis. Aquele demônio com sua cabeça de bode e corpo humano pareciam julgar cada movimento nosso. Ao redor dele, imagens de santos católicos, misturadas com divindades de outras religiões, criavam uma atmosfera sufocante de caos e poder. O ar era denso, carregado de uma energia que fazia a pele arrepiar. Minha mãe se virou para nós com um olhar decidido e falou em um tom calmo, mas intenso. Filhas, prestem atenção. O que eu vou ensinar hoje é um ritual para trazer a morte, e ele carrega um fardo terrível. Não há volta depois de começar. Ela então pegou um círculo de sal grosso e o desenhou ao nosso redor, isolando-nos do mundo exterior. No centro do círculo, ela colocou um aguidá de barro, como se fosse um cálice sagrado, mas seu propósito era macabro. O ritual começou com o sacrifício de uma galinha preta. Minha mãe segurou a ave com firmeza e, sem hesitar, cotou-lhe a garganta. O sangue quente escorria e foi coletado no aguidá. O sangue dela será o combustível da morte, disse ela, enquanto os olhos de Mara brilhavam com fascínio. Agora adicione as ervas. Arruda, mandrágora e cicuta foram jogadas no sangue, e o aroma das plantas misturado ao odor metálico do sangue enchia o ambiente de uma aura de decadência e poder. Minha mãe prosseguiu, sua voz agora mais baixa, quase como se falasse diretamente aos espíritos que começavam a se aproximar. Mas então ela pegou o saco preto. Eu já sabia que algo terrível estava dentro dele, mas nada poderia me preparar para o que aconteceu em seguida. De dentro do saco, minha mãe retirou um feto,
Sim, um feto humano, pequeno e frágil, ainda manchado de sangue seco. Meu coração quase parou ao ver aquela cena. Ela segurou o pequeno corpo sem hesitar, com uma frieza que eu não conseguia compreender. Este é o coração do ritual, disse ela, segurando o feto diante de nós. A vida interrompida que trará a morte à vítima. Ela colocou o feto dentro do aguidá e, em seguida, adicionou carne em decomposição, cujo cheiro era insuportável. A podridão simbolizava o fim inevitável da vida. Agora escrevam o nome da pessoa que desejam matar, ordenou ela, entregando-nos um pergaminho e uma pena antiga. Mara, sem hesitar, escreveu o nome de Jorge. Eu, em silêncio, sentia meu estômago revirar. Minha mãe pegou o pergaminho, queimou-o na chama de uma vela negra e jogou as cinzas no aguidá, enquanto repetia em um sussurro assustador: assim como a vida aqui é interrompida, assim será a tua, com sofrimento e dor, seu maldito. Ela começou a mexer o conteúdo viscoso dentro do aguidá, e o cheiro se tornou quase insuportável. Ao terminar, ela nos olhou com um sorriso frio e finalizou: Lúcifer, aqui está seu alimento. O feitiço está selado. Agora esperamos. A morte virá, sem falha. Mas lembrem-se, filhas, todo poder tem um preço. 7 dias depois, como ela havia previsto, Jorge começou a adoecer. Ele tossia sangue, e quando vomitava, pedaços de carne com sangue saíam junto. Mas o pior era a mão com a qual ele havia batido em minha mãe. Aquela mão apodrecia, tomada por uma gangrena que exalava um odor tão fétido que o ar ao redor dele parecia contaminar tudo. Ele gritava de dor dia e noite, enquanto seu corpo apodrecia aos poucos, como se estivesse sendo devorado de dentro para fora. Minha irmã Mara observava com fascinação o progresso do feitiço, seu desejo por mais conhecimento crescendo a cada gemido de dor de Jorge. Eu, por outro lado, me sentia nauseada, perturbada pela violência invisível daquele poder. Em menos de 2 meses, Jorge morreu, mas ele não teve uma morte tranquila. Ele vomitava pedaços dos próprios órgãos, sua carne se desfazia e seus gritos de dor eram constantes até o fim. Depois disso, minha mãe nos ensinou por anos e anos, dia após dia, todos os segredos que havia aprendido. Mara, é claro, se dedicava a cada palavra, enquanto eu mantinha uma distância, absorvendo o conhecimento, mas nunca me entregando de verdade àquilo. Minha mãe e Mara se tornaram bruxas poderosíssimas, e entre elas o laço era inquebrável. Mas como tudo na vida, aquilo um dia teria um fim. A morte da minha mãe foi estranha e terrível, algo que ainda me assombra. Isso, no entanto, é uma história para a 3ª parte. O que posso dizer agora é que a forma como ela morreu nos traumatizou profundamente, tanto a mim quanto a Mara. Decidimos naquele momento que nunca mais mexeríamos com bruxaria ou magia negra, pelo menos até agora. Naquela noite, quando entrei no quarto, Mara já sabia que eu estava atrás da porta ouvindo cada palavra da sua promessa a Isa. Ei, mana, eu sei que estava ouvindo tudo. Eu e você vamos vingar a Isa, e não ouse dizer não. Quando ela disse isso, seus olhos estavam tomados por uma fúria que me arrepiou. Eram olhos de alguém que já havia cruzado o limite da dor e transformado essa dor em ódio. Senti o peso das palavras e percebi que a dor dela era igual ou até maior que a minha. Apenas balancei a cabeça em silêncio, sabendo que não havia volta. Desde que minha mãe morreu, nunca mais entramos na casa dela. O lugar estava exatamente como ela o deixou no dia da sua morte. As velas, os restos de ervas secas, os frascos de sangue seco. Tudo estava coberto de pó e de uma energia sombria que parecia nos observar. Mas Mara, determinada como sempre, limpou o lugar. Organizou tudo como minha mãe fazia cada objeto, cada relíquia em seu lugar. No mesmo dia, Mara saiu em busca dos ingredientes e das pessoas certas. Conseguiu terra de cemitério, um bode preto, uma galinha preta, ervas, velas e carne de pessoas mortas em decomposição. Mas o mais perturbador foi quando ela voltou com algo que há tempos não víamos: um feto de aborto. Sabíamos exatamente onde conseguir esses itens. O mesmo canal que nossa mãe utilizava no passado ainda estava funcionando. Isso fez minha pele arrepiar.
Naquela noite, Mara veio com uma ideia sombria. Eduardo estava foragido, e ela propôs que fizéssemos uma amarração com mel e rosas vermelhas. Eu questionei: amarração com quem? Ela me olhou nos olhos e disse com uma frieza que só a Mara tinha: com Eduardo, mana. Você ainda tem as roupas dele, certo? Vamos amarrá-lo a você. Será moleza, é melzinho na chupeta para nós, bruxas. Eu não gostei da ideia, mas sabia que era boa. Fizemos o ritual usando peças íntimas e fotos. Minha mãe só usou essa magia umas poucas vezes porque sabia o quão forte ela era. Em menos de 3 meses, Eduardo apareceu me procurando nas redes sociais. Isso foi complicado para mim. Minha vontade era de acabar com ele ali mesmo, mas eu precisava manter o controle. Aos poucos fui ganhando sua confiança, fingindo preocupação e sugerindo que ele se escondesse no rancho da nossa família, em Jardinópolis, um lugar isolado, longe de qualquer suspeita. Com Eduardo no rancho, a segunda parte do plano começou. Mara e eu nos preparamos para realizar o feitiço de morte. À meia-noite, o ritual começou. Essa era a mesma magia que nossa mãe fez uma única vez, por ser extremamente perigosa. Começamos sacrificando os animais, o sangue ainda quente escorrendo pelos nossos dedos enquanto entoávamos cânticos antigos. As ervas queimavam lentamente e o cheiro do feto humano enchia o ar com uma podridão insuportável. Não vou descrever todos os detalhes porque o ritual foi verdadeiramente grotesco. O tipo de coisa que faz o estômago revirar. Mas o que posso dizer é que o feitiço funcionou. Eduardo começou a mostrar sinais de maldição. Ele foi diagnosticado com síndrome de Fournier, uma gangrena que ataca o pênis, o escroto e o períneo. A doença se espalhou para a parte interna das coxas e até para o abdômen. E assim começamos a testemunhar sua dor e sofrimento de perto. Tudo naquela região do corpo dele começou a apodrecer de forma rápida e grotesca. O cheiro era insuportável. Uma mistura de carne podre e sangue seco. Eduardo gemia de dor a cada movimento, mal conseguindo levantar da cama para urinar. A pele ao redor do pênis e escroto começou a necrosar, ficando preta, endurecida e repleta de bolhas purulentas que estouravam e soltavam um líquido amarelado e viscoso. Mara e eu íamos visitá-lo frequentemente, levando bebidas preparadas com ervas que agravavam sua condição. Ele nunca suspeitava que estávamos acelerando o processo. Aos poucos, seu corpo inteiro se transformou em uma massa de carne apodrecida. O fedor que exalava era tão forte que parecia impregnado nas paredes do rancho, e ele mal conseguia respirar sem sentir o próprio cheiro de decomposição. Foi quando as moscas começaram a se aglomerar. No início eram apenas algumas, pousando nas feridas abertas. Mas depois que Mara fez um feitiço específico, o lugar se tornou um campo de alimentação para enxames inteiros. Elas pousavam em cada parte do corpo dele, entrando nas feridas, depositando seus ovos nas áreas necrosadas. Em pouco tempo, Eduardo estava coberto por larvas, que se alimentavam de sua carne em decomposição. Eu nunca tinha visto algo tão perturbador. As larvas, pequenas no começo, cresciam rapidamente, formando verdadeiros aglomerados brancos que pulsavam sob a pele. Elas cavavam túneis através de suas feridas, entrando profundamente na carne já morta. As pernas de Eduardo começaram a inchar, enquanto ele gemia e chorava, implorando por um alívio que jamais viria. Os vermes estavam comendo-o vivo, transformando seu corpo em um banquete pútrido. Seus gritos de dor se tornavam cada vez mais abafados conforme as larvas invadiam até os seus músculos, chegando ao ponto em que ele mal conseguia se mover. No início, ele tentava coçar as feridas, arrancando pedaços de pele e carne necrosada com as unhas. Mas logo, suas mãos também começaram a inflamar. As unhas apodreceram, caindo uma a uma, deixando os dedos expostos e cobertos de pus. O corpo inteiro de Eduardo era um festival de vermes, que devoravam sua carne a cada minuto. O processo de decomposição era tão avançado que, mesmo vivo, ele parecia um cadáver ambulante. Em uma das visitas, Mara e eu ficamos observando em silêncio enquanto ele se contorcia de dor.
Pequenos buracos começaram a aparecer na pele de seu abdômen, onde as larvas e os vermes comiam por dentro, emergindo em massas brancas e pulsantes. Bichos o devoravam de dentro para fora. Eduardo estava em um estado de decomposição tão extremo que o som de suas entranhas apodrecendo e sendo consumidas pelos vermes era audível. Era como se seu corpo estivesse vivo apenas para alimentar as criaturas. As moscas zumbiam incessantemente ao redor do quarto, e o cheiro de carne apodrecida era tão denso que mal podíamos respirar. A cada dia, Eduardo parecia mais distante da humanidade. Seus olhos estavam fundos, sem brilho, e sua boca era um corte seco, de onde saía um som baixo, quase incompreensível, enquanto ele tentava implorar por ajuda. Sua pele, antes viva e quente, agora estava gelada e manchada, os vermes serpenteando pelas feridas abertas, transformando-o em um saco de carne morta, mas ainda consciente de cada segundo de sofrimento. Mesmo assim, o feitiço não o deixava morrer. Cada minuto parecia uma eternidade para ele. E era isso que nós queríamos, que ele sofresse cada segundo de sua existência. Mara, com seu ódio crescente, foi ainda mais longe. Fez outro feitiço para aumentar a infestação, atraindo ainda mais moscas para as feridas. O quarto se tornou um verdadeiro inferno de podridão e sofrimento. O som das larvas mastigando sua carne podre era constante, como um zumbido macabro que ecoava pelo ambiente. Eduardo era um cadáver vivo, condenado a ser devorado lentamente. A cada novo dia, sua condição piorava. Bolhas inflamadas surgiam por todo o corpo, explodindo em um pus amarelo e fétido que se misturava com o sangue seco. As feridas abertas já não eram mais apenas no períneo. Agora cobriam seu abdômen, coxas e até as costas. Eduardo gemia, delirando de dor. Sua mente já começava a desmoronar diante de tanto sofrimento. Mesmo com tudo isso, o feitiço ainda segurava sua alma, recusando-se a libertá-lo para a morte. A tortura parecia infinita, e nós duas, Mara e eu, observávamos, sabendo que cada segundo da agonia dele era uma pequena reparação pelo que ele fez a Isa. Aproximei-me da cama e, com uma calma macabra, observei as moscas pousando nas feridas abertas de seu corpo. Ele tentou levantar a cabeça quando me viu, a boca se movendo em um pedido silencioso de socorro. Seus olhos eram pálidos, vidrados pela dor e pelo desespero. Eu me ajoelhei ao lado dele, me aproximando de seu ouvido, e disse friamente: "Você não merece morrer, Eduardo, ainda não." Vi o medo se espalhar em seus olhos, e então continuei: "Você vai continuar vivendo, sentindo cada verme, cada pedaço da sua carne sendo devorado até o último suspiro. Mas eu vou te dar algo pior do que a morte. Vou dar a você o esquecimento." Me levantei, deixando que minhas palavras o assombrassem. O silêncio foi preenchido apenas pelos sons do seu corpo se decompondo lentamente. A respiração dele, cada vez mais fraca, se misturava com os zumbidos das moscas que infestavam suas feridas. Mara estava parada na porta observando. Seus olhos, antes cheios de fúria, agora refletiam uma fria satisfação. Sem dizer uma palavra, saímos do quarto e fomos até a porta do rancho. Mara segurou minha mão, apertando-a de leve. Sabíamos o que tinha que ser feito e já havíamos decidido. Deixamos que o rancho se tornasse seu túmulo vivo, um lugar onde a morte viria devagar, dolorosa e sem testemunhas. Fomos embora, sem olhar para trás. Na estrada de terra, a lua nos iluminava frias e distantes, enquanto o vento cortava o silêncio ao nosso redor. O rancho ficaria isolado, como sempre, e ninguém se importaria com os gritos abafados que eventualmente iriam cessar. Ele seria devorado por dentro e por fora, até que não restasse mais nada além de ossos e o esquecimento. Nós duas sabíamos que Eduardo estava condenado a um destino pior do que qualquer feitiço poderia trazer. Sua carne seria devorada pelas larvas, seu espírito corroído pela solidão e pelo abandono. A morte o levaria lentamente, dia após dia, enquanto o rancho apodrecia junto com ele. E nós? Seguimos em frente, deixando o passado para trás, porque no fim, Eduardo não era nada. E nada foi o que restou dele.
Enquanto deixávamos Eduardo para trás, uma sensação de alívio me preencheu, mas não por completo. Havia ainda outro fardo que eu carregava, um que Mara e eu tentamos enterrar junto com nossos segredos mais sombrios: a morte da nossa mãe. A morte dela foi estranha e terrível, algo que ainda me assombra até hoje. Foi o que nos fez parar com a bruxaria por tanto tempo. Mas essa história é ainda mais sombria do que o que fizemos com Eduardo. No próximo vídeo, vou contar o que realmente aconteceu com nossa mãe, o que vimos naqueles dias, e por que juramos nunca mais mexer com magia negra. Até agora.